também enviar o e-mail para radiozango8000@gmail.com. Estamos na internet no site www.radiozango8000.com. Estamos localizados na centralidade do Zango 8000, Bloco B, Prédio 7, apartamento número 1. Não perca esta oportunidade. Pois é, estamos aqui de volta, né? E agora vamos à matéria que nós dissemos aquela hora, né? Dissemos que temos uma matéria que fala sobre a questão da centralidade. Estávamos aqui a vivenciar um problema aqui na transmissão ao vivo no Facebook, mas já estamos on no Facebook. Para si que ouve-nos a partir da www.radiozango8000.com ou nos ouve a partir do nosso aplicativo da Radiosnet, já sabes que podes agora ver-nos no Facebook, a partir da nossa página do Facebook, a página oficial. Vamos agora falar sobre esta matéria. A matéria dá conta de moradores. Alguns moradores do quarteirão Y tentaram fazer um reservatório da água. Infelizmente acabaram danificando um cabo de alta tensão, mas houve um contraditório. Fomos lá fazer procuramos saber por parte da coordenadora do quarteirão, que fez o seu contraditório dizendo que não correspondia à verdade. Então vamos agora ouvir a nossa reportagem. Praticamente é uma conversa que nós tivemos com o morador denunciante, Cota Matengó, e posteriormente com a coordenadora que fez o contraditório. Estamos a vivenciar uma situação, né? Diz-se que houve alguma vandalização no quarteirão Y por parte de alguns moradores que tentavam construir um reservatório de água, e isto acabou afetando algum cabo de tensão. Como morador antigo e veterano da centralidade, recebeu essa informação, como é que digeriu a informação? De facto, eu recebi essa informação de forma triste, porque nós devemos, enquanto morador, recebemos essa centralidade com toda a estrutura funcional, apesar da falta de serviço, não é? E é por causa dessa falta de serviço regular que faz com que alguns moradores tomam medida individual, medidas... fazem de qualquer coisa para suprir alguma necessidade. E por essa razão, então, eu tomei conhecimento também por vias da rede social. Por acaso vi o cabo, não foi de tal forma destruído, não é? Mas essa prática recorrente poderá então causar grandes danos à estrutura pública daqui da nossa centralidade, não é? E possa ser considerado até vandalização pública, porque são obras que se faz a nível da centralidade, sem um conhecimento da administração local, dos órgãos locais, como a comissão de morador, a administração, órgãos competentes que podem velar para a qualidade ou a boa imagem da centralidade. Portanto, é preocupante se essa moda pega, em que todos nós construímos tanques de água e outras obras recorrentes, e que futuramente poderá então cobrar a centralidade, poderá dar, de certa forma, poderá afetar o bom funcionamento da centralidade naquilo que são as estruturas públicas, não é? Que é para servir um coletivo, uma comunidade inteira, por intermédio de uma ou duas pessoas. Uma comunidade pode ficar, se sentir falta desse serviço, porque tomou-se algumas medidas não propriamente como deveria ser. E eu acho também, aproveito essa necessidade, ou seja, essa situação, posso dizer que há males que vêm para bem, num sentido de apelar à administração local, no âmbito, ou seja, naquilo que é a participação do cidadão, e criar uma norma de convivência, norma de vivência aqui na centralidade,
é algo diferente aos bairros adjacentes. Aqui temos estruturas públicas a funcionar. Então, com uma lei, com uma norma de como nos comportar enquanto centralidade, seria benéfico para toda a comunidade. Ok, como morador antigo, alguém que quando entrou na centralidade havia tudo funcional na questão das estruturas. Hoje, quando presencia esse tipo de atitude, qual é o pensamento que vem? Será que devem ser responsabilizados? Quais são, o que é que a Comissão de Moradores deve fazer, sobretudo? Depois vamos falar também com a coordenadora do referido quarteirão, mas como coordenador de um dos quarteirões da centralidade, quais são as atitudes que deve-se tomar com essa situação, com os indivíduos que praticaram a ação? É triste. Eu acho que devem ser penalizados, independentemente das razões que fizeram com que chegasse até esse ponto, não é? Digamos também que aqui o Estado também falhou na sua parte, que era dar os serviços com qualidade, regular a comunidade. Quando o Estado falha naquilo que são suas obrigações, a população também falha, ou seja, tenta fazer outras formas para sair dessa situação. Mas, de facto, estou me sentindo triste a olhar para hoje, com 5 anos apenas, ou quase 6 anos apenas se passaram, e a gente vê uma centralidade na qual recebemos impecável, toda ela funcional. Hoje com postos derrubados, sinais luminosos a não funcionar, obras descaracterizadas dentro da centralidade. De facto, é com um sentimento de tristeza, porque o Estado fez essa obra de bem e nós próprios moradores que cá vivemos, então estamos a descaracterizar, a dificultar o real funcionamento da centralidade, que futuramente se vai nos cobrar. Então, com uma norma, com um peso, a administração deve mostrar que tem peso e que ocupa espaço, ou seja, isso deve funcionar. E para isso é uma penalização, as pessoas devem se responsabilizar por aquilo que fazem. E a gente vê aqui postos de luz derrubados e são vizinhos que derrubam esses postos de luz, não há responsabilidade, não há cobrança, e essa prática vai sendo recorrente. Daqui mais 10, mais 5 anos temos uma centralidade totalmente partida, não é? Então eu acho que o Estado deve ter um peso, deve estar em cima desses prevaricadores, consoante uma conversa permanente para que situações do gênero não voltem a acontecer. Caso contrário, mais 5 anos temos uma centralidade totalmente destruída, para não falar que já das valas de esgoto, que já estão quase todas elas cheias, e vem aí o período chuvoso, nós vamos já começar a sentir algumas dificuldades. Então, portanto, deve haver aqui um dever cívico também dos moradores, um dever de cidadania dos moradores, a preservar aquilo que são as estruturas do Estado, aquilo que é o bem público, que é nosso, para o nosso benefício. E o Estado deve estar em cima para cobrar quando não está a ser respeitado aquilo que é para o consumo de todo mundo, de toda a comunidade. Qual é a mensagem que fica para os moradores que residem cá na centralidade do Zango 8000? Acredita-se que moradores que são proprietários das casas não teriam esse tipo de atitude? Exato. O apelo que eu deixo é mesmo de união. Nós, como comunidade, uma centralidade como essa, olhando para as zonas de onde viemos, muitos de nós viemos de zonas de risco, zonas com bastante dificuldade. Hoje temos uma centralidade asfaltada, luz e água, independentemente de não ser como nós queríamos, de não ser o deveria ser, o maravilha, não é? Aqui hoje ainda falta muito serviço, mas somos nós mesmos beneficiados que devemos preservar essa centralidade. Então, se estivermos unidos em comissões de moradores, ouvir os conselhos da administração local, da polícia, nós com certeza vamos ter uma centralidade muito bonita de serviço. Alô? Tá sim, boa noite, dona Teresa. Boa noite. Olha, desculpa-me ligar a estas horas. Meu nome é Chacuiza, sou da Rádio 8000. Tentei ligar aí no período da tarde e não tive sucesso. Sim. Recebemos a notificação sobre a questão que passou-se aí no bloco Y, sobre a vandalização,
moradores que tentaram construir um reservatório de água. Sim. Certo, já ouvimos o diretor das águas e gostaríamos também, fomos ao local, mas não conseguimos entrevistar ninguém. Felizmente o Sr. Melk deu-nos o número da senhora coordenadora, Dona Teresa, que é para poder ter mais informações do que é que na verdade aconteceu, né? Que é para não passar uma matéria sem o contraditório aí da responsável do quarteirão. Tá, está bem. É o seguinte, eles, devido a essa falta de água, não foi a primeira vez que eles me deram a conhecer que tinham a intenção de construir um tanque. Sim, sim. Mas eu lhes aconselhei que antes chegassem à administração e que a administração desse um técnico para que eles vissem um lugar apropriado onde pudessem fazer um tanque. Mas mesmo assim, ainda os aconselhei, em vez de cavar, que aqui não sabemos onde passa fios, onde passa, então que fizessem como no N, eles dei até exemplo, no N tem vários edifícios que tem aqueles hipopótamos. Certo, certo. Colocaram os hipopótamos ao invés de escavar. Mas depois nunca mais me contactaram, nunca mais disseram nada. Quando houve essa falta de água, que tivemos quase um mês, que queiramos ou não, foi mesmo uma coisa sofrida Sim, sim. pelos munícipes, então eles tomaram a iniciativa, já não me deram mais a conhecer que haviam de começar mais, foi simplesmente começaram a agir. E foi quando eu me surpreendo com a notícia também no grupo dos coordenadores, em que o senhor Envelope, o diretor de Energia e Água, mostrou ali umas fotos que dizia que danificaram, que fizeram. Automaticamente fui até o local para constatar o que é que se passa. Na verdade, eles estão a cavar. Na verdade, passa um cabo próximo, mas eles nem tocaram no cabo. Ok, então não corresponde à verdade sobre... Não corresponde à verdade. Eles estão a cavar, na verdade, mas aquilo porque danificaram, aquelas imagens nem são sequer aqui do quarteirão. Okay. Isto não é verdade. É só ver que eles têm energia normalmente. E aqueles que eles me disseram ontem, mas a Dona Teresa acha que se nós tivéssemos tocado aqui num cabo, não teríamos já chamado a Dona Teresa para chamar o SIC para vir recolher aqui um corpo. Certo. Porque você bate aqui num cabo, aquilo é... alta tensão. Sim, alta tensão. Então não corresponde à verdade. Então... Aquela foto do tanque mesmo a cavar, quem tirou foi o Leo Vigildo, estava a passar e mandou logo para o coordenador Envelope. Ontem à noite é que ele me ligou a dizer, olha, eu estava a passar no teu quarteirão e vi isto. Ou se por acaso eu já estive lá, já constatei. Só que você, antes de mandar aquelas imagens, devia ter falado comigo. Sim. Não, mandou logo para o diretor. Mas não corresponde à verdade. A verdade é que eles estão a fazer um tanque. Isso só depois a administração que tinha que ver se é como é que se diz? Se é um ato administrativo, uma violação, se é uma coisa administrativa, sim, ou se não. Mas também temos que ver que os munícipes não sofreram um pouco com a falta de água. Sim, com a questão da água. E muito mais os edifícios. Certo. Então, para a Rádio 8000, qual é a mensagem que fica para o quarteirão, para a população em geral, que de certa forma nós ainda não fizemos a nossa matéria porque nós primamos pelo contraditório, não há jornalismo sem o contraditório, razão pela qual procuramos mesmo esse contraditório para poder ter uma matéria credível. E qual é a mensagem que fica? A mensagem que deixo é que os munícipes, antes de qualquer ação, que recorram às autoridades, à administração, não é? Para que possam ter permissão de fazer qualquer ação, como cavar, construir, fazer. Mas que não corresponde à verdade que eles danificaram algum cabo.
Tá Eles bem. pura e simplesmente estão a cavar. Na verdade, próximo passa o cabo, até porque até a Ende foi lá e viu, e não tem nada a ver, não tocaram em cabo nenhum. Passa e nem está visível o cabo. Mas agora, mas isso não é forma de incentivá-los, não. Sim, sim. Eles devem, mesmo qualquer ação, chegar ao coordenador da comissão de moradores, sim, e com o coordenador poderem trabalhar junto à administração. Não é por iniciativa deles. Certo. Não é iniciativa deles, porque é verdade que podia ter dado errado mesmo. Sim. Seria um problema geral. Sim, seria um problema geral. Certo. Isso é verdade. Ok, nós Então não agradecemos. incentivo, não Sim. incentivo. Certo. Sim. Nós agradecemos, Dona Teresa, e a qualquer instância nós vamos partilhar consigo o link da matéria. Tá Assim bem. temos uma matéria assim temos a matéria credível também, que defende o vosso lado, para não ser só uma matéria. Pois é, essa foi a matéria que fizemos com relação à questão da vandalização de bens públicos, né? É uma contradição, contraditório e tal, coisa do gênero. Eu não consegui, não conseguimos perceber de facto o que aconteceu, né? Mas as imagens dizem tudo. O coordenador do quarteirão, um dos coordenadores com estou sem palavra, né? Um dos coordenadores de um dos blocos da centralidade, Matengol, afirmou que, na verdade, ele também recebeu a informação e também ele constatou que, de facto, não havia violação nos cabos, né? Que os cabos estavam intactos, não havia nenhuma violação, assim como disse o contraditório, a Dona Teresa, coordenadora do quarteirão Y. Já o diretor de Águas, Energia e Águas, em Romeu Envelope, afirmou que os cabos já foram trocados. Hoje é sexta-feira, a boa música toca na rádio. Sexta-feira, na Rádio do Mil. Rádio do Mil, a sintonia digital. Pois é, agora vamos à reportagem da nossa colega Vanessa. A Vanessa é uma jovem que estamos a apostar para fazer. Ela vai fazer parte daqui da nossa rádio, ela faz parte, está a fazer o estágio voluntário, um estágio para capacitação. Ela é do Icolibengo, do bairro Luanda Limpa. Ela tem muito talento e acredito que vocês vão admirar, né? Porque é daquelas estrelas que só falta um input, um impulso para brilhar. Vamos à reportagem com a nossa colega. Eu não mexi na reportagem porque ela fez perfeito, ela gravou perfeito, eu não editei propositadamente para vocês poderem ouvir em primeira mão, de forma bruta, de forma pura, esta reportagem. A reportagem é sobre o tema de hoje, a violência contra a mulher. A violência doméstica contra a mulher é um problema social que continua a afetar inúmeras famílias em Angola, muitas vezes praticada dentro do próprio lar. Esta forma de violência deixa marcas profundas, não apenas físicas, mas também psicológicas. Estamos aqui no Zango 4, município do Calumbo, para ouvir os cidadãos e compreender melhor o que pensam sobre este fenômeno e que soluções apontam para combater este mal. Estamos aqui com a senhora Avelina
Fernandes, ela que também vai dar o seu parecer, o seu contributo sobre o mesmo. Senhora Avelina, como é que as comissões de moradores e os vizinhos podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em mais perigo? Muito boa tarde. Devemos ajudá-la em ligamos às autoridades, apoiamos, do tipo que chamamos ela, né? Conversamos com ela, demos aquele nosso apoio, conversamos e acreditamos nela. Senhora Avelina, acha que falar isso na rádio ajuda os homens a repensarem as suas atitudes e as mulheres a sentirem-se mais seguras? Ajudará e muito. Não vai ser 100% dos homens, né, que vão refletir, mas a maioria parte dos homens vão refletir, vão repensar mais sobre o assunto e vão agir de uma outra forma. E as mulheres também vão se sentir mais seguras. Que conselho darias a uma mulher que está a ouvir a rádio 8000 agora e vive com medo dentro da sua própria casa? Aconselharia a procurar mesmo ajuda, não se isolar, procurar desabafar com alguém. E essa pessoa deve escutá-la, ouvi-la, aconselhá-la mesmo bem, protegê-la e não ir contra ela, mas sim apoiar ela. Senhora Avelina, agradecemos pela sua contribuição, muito obrigada e uma boa tarde. Ainda nas ruas do Zango 4, estamos aqui com a senhora Lourença Bravo, ela que também dará a sua participação. Senhora Lourença, como é que as comissões de moradores e os vizinhos podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em mais perigo? Boa tarde. Basicamente, eu acho que os moradores deveriam cautelosamente fazer uma denúncia anônima para que assim possa ajudar a vítima, né? Acha que falar sobre isso na rádio ajuda os homens a repensarem as suas atitudes e as mulheres a sentirem-se mais seguras? Muito, ajudaria muito. Se ouvissem, né, se os homens ouvissem alguma participação, talvez eles repensariam e assim poderiam tratar melhor as suas companheiras, ou seja, a mulher. Senhora Lourença, que conselho darias a uma mulher que está a ouvir a rádio 8000 agora e vive com medo dentro da sua própria casa? Para a mulher que está passando por isso, o meu conselho é procurar uma instituição, ou seja, um lugar de apoio à violência doméstica, ou procurar ligar mesmo à polícia. Isso poderia ajudar muito e ajudaria na segurança desta mesma pessoa. Muito obrigada, senhora Lourença Bravo, e uma boa tarde. Estamos aqui ainda nas ruas do Zango 4, propriamente no Luanda Limpa, e estamos aqui com a senhora Cláudia João e queremos saber, senhora Cláudia, como é que as comissões de moradores e os vizinhos podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em mais perigo? A mulher pode ajudar, as mulheres no Luanda Limpa podem ajudar as outras mulheres que estão a sofrer violência doméstica no lar, ajudando com ligações, ligações anônimas, visto que nós temos a polícia aqui no Luanda Limpa. Se nós fizermos ligações anônimas, isso pode ajudar significadamente a violência doméstica aqui no Luanda Limpa. A senhora Cláudia acha que falar sobre isso na rádio ajuda os homens a repensarem as suas atitudes e as mulheres a sentirem-se mais seguras?
Eu creio que sim, porque uma vez que eles descobrem que os vizinhos estão a colaborar com denúncias anônimas, eu creio que vão pensar muito em querer bater, em querer maltratar uma mulher, sabendo que se uma vizinha ouvir, então vai fazer uma ligação anônima. Ok, que conselho daria então a senhora Cláudia a uma mulher que está a ouvir a Rádio 8000 agora e vive com medo dentro de sua própria casa? Sabendo conforme a sociedade está, né? Visto que hoje em dia há muito estresse, então o meu conselho é mesmo que quando a mulher tiver a sofrer violência doméstica no lar, que fizesse uma denúncia, que saísse, que tivesse conversa, porque não é muito bom, porque muitas delas acabam por morrer mesmo dentro do lar, acabam sendo violadas fisicamente até perderem a vida. Temos relatado muitos casos que temos visto no Fala Angola, vários sítios. Então, o meu conselho mesmo é mesmo uma denúncia, ou então sair mesmo deste lar. Muito obrigada, senhora Cláudia João, pela sua contribuição e queremos lhe desejar a continuação de um ótimo dia. Obrigada. Obrigada. Ainda nas ruas do Zango 4, Luanda Limpa, estamos aqui com a jovem Nayole João, ela que vai também dar o seu contributo sobre o mesmo assunto. Nayole, como é que as comissões de moradores e os vizinhos podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em mais perigo? A Comissão de Moradores e os vizinhos podem ajudar essa mesma mulher realizando campanhas de sensibilização diante da comunidade, falando sobre esse tema, falando sobre as dificuldades que essas mulheres enfrentam, mobilizando assim os senhores e os homens a evitarem fazer essa prática. E os vizinhos também podem ajudar ao ponto de, se tiver essa situação a acontecer naquele exato momento, eles impedirem com que a mulher leve mais surra, como nós dizemos na gíria. Acha que falar sobre isso na rádio ajuda os homens a repensarem as suas atitudes e as mulheres a sentirem-se mais seguras? Sim, quando outras mulheres notam que, ou seja, quando essas mulheres notam que não é apenas ela que está sofrendo por essa dificuldade, ela tem a capacidade de se abrir, ela tem essa capacidade de falar com os outros, e isso ajuda no psicológico da mesma mulher. Para os homens que cometem esse crime, eles notam que o que eles fazem é errado e certamente prejudica a pessoa que está ao seu lado. Que conselho darias então a uma mulher que está a ouvir a Rádio 8000 agora e vive com medo dentro da sua própria casa? O conselho que eu daria para essa mulher é que saia à rua, vai a uma instituição que trata desses assuntos, chegue até a polícia, se for necessário, convoque os seus familiares, chame os seus familiares a casa, não na ideia de prejudicar o seu relacionamento ou de prejudicar o seu marido, mas na ideia de se salvar, na ideia de sair desse ciclo vicioso, porque nós reconhecemos que quanto mais você vicia o marido a fazer isso de forma constante, sem reclamações, ele vai continuar a fazer a mesma prática. Então é essencial que essa mulher fale com outras pessoas e peça ajuda a outros. Muito obrigada pela sua participação e contributo. Queremos desejar a continuação de um ótimo dia. Senhora Nayole João, obrigada. Não tem porquê. Ainda sobre o assunto violência doméstica contra mulheres, estamos aqui com a jovem Nihova Kaita, ela que também dará o seu parecer sobre o mesmo assunto. Nihova, como é que as comissões de moradores e os vizinhos podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em mais perigo? Como é que os vizinhos, né, podem ajudar a proteger uma mulher sem colocá-la em perigo em diversas maneiras? Ou seja, primeiro acompanhando-a discretamente.
de modo que o marido não saiba, que os vizinhos saibam de alguma coisa para se não ferir a lesada, né? A mulher que está sendo maltratada. E também não só acompanhando-a de modo emocionalmente, conversando com ela para que ela não possa se sentir isolada. É tudo. Senhora Nehova, acha que falar sobre isso na rádio ajuda os homens a repensarem as suas atitudes e as mulheres a sentirem-se mais seguras? Acho que sim, independentemente de cada homem, né? Porque isso vai depender do caráter e da consciência de cada homem, né? Porque eles até podem ouvir, agora vai depender deles se realmente eles vão querer mudar ou não. Senhora Nehova, sendo assim, que conselho darias a uma mulher que está a ouvir a Rádio 8000 agora e vive com medo dentro da sua própria casa? Bem, eu aconselharia esta mulher primeiro a ligar para ajudas, né? Muito obrigada, senhora Nehova. Queremos desejar a continuação de uma boa tarde. Especialistas defendem que combater a violência doméstica passa pela denúncia, pela educação e pelo reforço da proteção às vítimas. A sociedade é chamada a não permanecer em silêncio diante destes casos. Do Zango 4, município do Calumbo, para a Rádio 8000, falou a repórter Vanessa Kasuka Luzolo. Pois é a reportagem da nossa colega Vanessa. Está de parabéns, Vanessa. Muita energia, muita força. Você vai chegar lá. Você tem talento e você tem isto na alma e no coração. Estás à procura da sintonia certa? Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Rádio Zango 8000, a sintonia digital. Pois é, a Rádio Zango 8000 é a sintonia digital. Agora vamos ouvir agora os áudios que recebemos dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintes e vamos desde já para o primeiro áudio, né? Vamos lá ver o primeiro áudio. O primeiro áudio que recebemos. Também recebemos algumas mensagens. Vamos ver também as mensagens que recebemos dos nossos ouvintes. Mas vamos à publicidade, voltamos já. Olá, caro empreendedor. Olá, caro artista. Olá, caro empresário. Olá, caro professor. Olá, caro estudante. Sejam bem-vindos à Rádio Zango 8000. A Rádio Zango 8000 é uma ferramenta para alavancar o seu negócio, a sua música e também promover a sua empresa. Muita gente tem questionado: o que eu ganho publicitando numa rádio digital? Aqui vai a nossa resposta. Publicitando numa rádio digital, tu tens o alcance global. Por exemplo, um artista que esteja a promover a sua música e quer internacionalizar o seu trabalho. Na Rádio Zango 8000, a sua música chega aos 4 cantos do globo. E para si, querido empresário ou empreendedor que queira vender o seu produto em outras províncias, por exemplo, eu quero promover a minha marca em Cabinda, em Benguela, no Lubito ou a nível do exterior. Com a Rádio Zango 8000, você tem esta possibilidade de ver o seu negócio a voar nas ondas do streaming. Contacta já 925 45 98 45 ou mande a sua mensagem para o 912 48 36 89 ou também enviar o e-mail para radiozango8000@gmail.com. Estamos na internet no site www.radiozango8000.com
zangoetmil.com. Estamos localizados na centralidade do Zango 8000, Bloco B, Prédio 7, apartamento número 1. Não perca esta oportunidade. Olá pessoal, daqui fala a Ellen Babe, cantora. Estou ligada à Rádio Zango 8000 e convido-vos a cá estarem e a ouvirem também e apreciarem. Estás à procura da sintonia certa? Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Rádio Zango 8000, a sintonia digital. Boa, vamos agora ler nos comentários no Facebook. O nosso amigo cantor brasileiro, que também já tem a sua música a tocar. Vamos pôr mais a tocar em rotação máxima. O nosso amigo Tony Melo Seresta. O nosso amigo Tony Melo é um ouvinte antigo e também é um músico brasileiro que tem estado a interagir. Já são muitos anos, acho que já são aí 3 a 4 anos que agimos ou que interagimos com o nosso amigo Tony Melo. Vamos agora aqui aos comentários. O nosso amigo Tony Melo comentou: aqui no Brasil também a violência contra a mulher aumenta a cada dia, está um absurdo. Com certeza a violência doméstica está em qualquer parte do mundo, né? Também a nossa colega aqui da Rádio 8000, a nossa repórter Érica Fonseca, boa noite, assistindo a partir do Lubango. Um abraço muito grande para si, Érica. Volta já. Estamos com saudades de ter as reportagens com a Érica Fonseca. E agora vamos também para o YouTube, para o TikTok. TikTok não. Vamos para o WhatsApp. Vamos ouvir alguns áudios aqui do WhatsApp. A violência gera violência, né, como se diz. Mas agora vamos ouvir aqui um áudio de alguém que também vai falar sobre a violência contra a mulher. A senhora Delva Russana. Um fenômeno que ocorre todos os dias, quer seja física ou psicológica, mas dando ênfase na violência. Bom, a violência contra a mulher é um fenômeno que ocorre todos os dias, quer seja física ou psicológica, mas dando ênfase na violência física. Acho que podia-se criar algumas medidas para a prevenção. Não sei, alguma outra estratégia, porque conversar só acho que já não tem surtido efeito. As penas estabelecidas por lei, eu acho que deviam ser também revisadas e avaliadas, porque acho que 10 em cada 15 mulheres, 10 são agredidas em todo o mundo. Então, o governo e não só alguma outra associação competente devia criar algum método, né, para que se ajude as mulheres que passam por tais situações, porque não é só para quem está dentro de um lar. Há filhas que são espancadas pelos pais, há namoradas agredidas pelos namorados. Então, uma rede de apoio, uma forma de denúncia anônima, para ver se dá uma solução a este aspecto. As formas de prevenir, eu acho que nós mulheres devíamos ter mais atenção, porque as pessoas falam corporalmente, com palavras, então devíamos estudar bem os nossos parceiros, devíamos medir, ter mais cautela, talvez, diria isso, embora não se justifique, mas nós também devíamos ter um certo cuidado, porque toda ação gera uma reação, não é? Mas ainda assim não deixa de ser um crime. E eu acho que homens que batem em mulheres
sei lá, são menos homens. Perdem alguma coisa. Não quer mais, termine. Não dá, converse. Para isso é que somos pessoas sociais inseridas numa comunidade. Então, tem que se arranjar maneiras, eu acho que criar alguns métodos para melhorar a eficácia das denúncias, para melhorar Pois é, assim foi a nossa a nossa ouvinte a partir do WhatsApp, né? Delva Rosana, ela que falou também sobre esta questão. Vamos ouvir agora mais um áudio, né? Vamos ouvir mais um áudio. As mulheres hoje a participarem em massa. Não consegui aqui áudio de homem. Vamos ouvir agora o áudio de mais uma mulher aqui Vamos ouvir agora o áudio de mais uma mulher aqui na rádio. É da senhora Selma. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas do painel. Sou Julieta Cardoso Cativa, estudante do 4º ano de Comunicação Social. Agradecer ao senhor Santos pela oportunidade de participar deste debate que tem como tema a violência contra a mulher, a submissão da mulher e o seu papel na construção do relacionamento. Eu vou trazer aqui um contexto praticamente bíblico, nada de simplificações, mas sim vou abordar este tema de acordo às passagens bíblicas. Começando aqui dizer por violência doméstica contra a mulher, ou melhor, violência contra a mulher. Violência contra a mulher são as diferentes formas de maltratos dentro do relacionamento ou no recinto familiar. Buscando um contexto bíblico, a Bíblia condena o abuso e a violência, sendo que ela, a mulher, deve ser amada, respeitada com base no relacionamento. Como já tivera dito no início, eu vou falar concretamente baseada na Bíblia, então nós vamos aqui, para já dar uma abordagem bem rápida, no livro de Efésios 5, no seu capítulo 5, no verso 25. Vamos ouvir o que diz a Bíblia concernente ao homem perante a mulher. Diz o seguinte: marido, continuem a amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Aqui diz que o homem tem que amar a sua esposa, se entregar por ela, assim como Deus amou a sua congregação e também se entregou por ela, retirando abusos e violência. Homem, devem amar as suas mulheres sem exceções. Mulher foi feita para ser amada, um vaso frágil. Precisa de homens que precisam amar de verdade, respeitar de verdade e valorizar de verdade. E a Bíblia vem nos dar contextos básicos e claros concernente a isto. Agora nós vamos para o início de tudo. Vamos ver o que diz Gênesis concernente ao homem perante a mulher. Gênesis 1, no seu verso 27, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou o homem e a mulher, os criou. Esses são contextos várias vezes ditos. Todos nós sabemos muito bem disso, mas precisamos contextualizar os assuntos. No início, Deus criou o homem segundo a sua semelhança, segundo a semelhança de Deus. E depois, Deus criou o homem e a mulher segundo a sua semelhança. Primeiro, Deus pensou em criar o homem, mas viu que o homem estava só e decidiu criar a mulher segundo a semelhança dele. Isso quer dizer que os dois são a imagem e semelhança de Deus. Então, sendo tu homem, foste criado segundo a semelhança do Ômega,
do dono de tudo, do amor, da paz, da benignidade e da compaixão, tu também deves ser amoroso, companheiro de sua esposa, amar e se entregar por ela, sem exceções, descartando violências e abusos. Pois é, essa foi a nossa ouvinte, né? A Dona Julieta, que também assina com o nome de Selma, né? Vamos agora ver mais, vamos lá ver o que é que temos mais agora para mostrar. Aqui, eu estava aqui a ver uma situação, vamos ler aqui mais comentários. Vamos ler mais comentários. Vamos ler mais comentários. Deixa-me só ver aqui. Vamos lá. Vamos ver mais comentários. Mais pessoas que comentaram aqui, mandaram mensagens no WhatsApp da rádio. Vamos lá ver. Temos aqui o... Não temos áudio, mas temos aqui... o Sr. Paiva diz que a violência doméstica não é só contra mulheres, também existe contra os homens. Infelizmente, os têm vergonha de denunciar. Como estamos no mês da mulher, a prioridade aqui é mesmo falar sobre a violência doméstica contra a mulher, né? Não quer dizer que nós homens não sofremos violência doméstica. A nossa ouvinte African Queen, boa noite, caros ouvintes. Hoje trago um tema que muitas vezes é escondido entre quatro paredes, mas que continua a destruir vidas: a violência doméstica contra as mulheres. Infelizmente, em muitos lares, aquilo que deveria ser um espaço de amor e proteção transformou-se num lugar de medo, dor e silêncio. Muitas mulheres são agredidas, humilhadas, controladas e ameaçadas por aqueles que deveriam protegê-las. O mais preocupante é que muitas vezes a sociedade prefere fingir que não vê. Vizinhos ouvem gritos e calam. Famílias sabem e ignoram. Amigos percebem os sinais, mas dizem que isso é problema do casal. Não, violência nunca é assunto privado, é um crime. Enquanto continuarmos a tratar este problema com silêncio e indiferença, estaremos a permitir que mais mulheres sofram e até percam a vida. A violência doméstica não começa apenas com socos ou empurrões. Muitas vezes começa com palavras que ferem, controlo excessivo, ciúmes doentios, humilhações e ameaças. E quando não é travada a tempo, pode escalar para agressões graves. Também é importante dizer claramente: nenhuma mulher provoca violência. A culpa nunca é da vítima. Precisamos de educar os nossos filhos com valores de respeito, igualdade e dignidade. Precisamos de homens que entendem que ser homem não é dominar, é respeitar, denunciar, apoiar as vítimas e não ficar em silêncio é responsabilidade de todos nós. Porque uma sociedade que permite a violência contra as mulheres é uma sociedade que ainda tem muito que aprender sobre humanidade. Muito obrigada. Esta é a mensagem da nossa ouvinte African Queen. Quem também mandou mensagem é a nossa ouvinte Etelvina. Dona Etelvina diz que a violência doméstica é quando alguém é maltratada física ou psicologicamente. É um problema sério que afeta muitas pessoas na nossa sociedade, deixando trauma, impacto nas crianças e muitas das vezes até a morte. Em alguns lares, infelizmente, mulheres vivenciam e mantêm-se caladas, alegando: não tenho por onde ir, sou casada, é o pai dos meus filhos, não trabalho. Ele cobre todas as desculpas para evitar denunciar e preferem sofrer.
Um outro fator é a pobreza extrema. Nestas pessoas, aconselho a consultar um psicólogo. Existem soluções para combater a violência, denúncias, mais apoio à violência, denúncias, mais apoio às vítimas, educação. Temos leis que defendem esses casos. Não parem de denunciar. Vamos combater com esse tipo de situações. Olá, caro empreendedor. Olá, caro artista. Olá, caro empresário. Olá, caro professor. Olá, caro estudante. Sejam bem-vindos à Rádio Zango 8000. A Rádio Zango 8000 é uma ferramenta para alavancar o seu negócio, a sua música e também promover a sua empresa. Muita gente tem questionado: o que eu ganho publicitando numa rádio digital? Aqui vai a nossa resposta. Publicitando numa rádio digital, tu tens o alcance global. Por exemplo, um artista que esteja a promover a sua música e quer internacionalizar o seu trabalho. Na Rádio Zango 8000, a sua música chega aos 4 cantos do globo. E para si, querido empresário ou empreendedor que queira vender o seu produto em outras províncias. Por exemplo, eu quero promover a minha marca em Cabinda, em Benguela, no Lubito ou a nível do exterior. Com a Rádio Zango 8000, você tem esta possibilidade de ver o seu negócio a voar nas ondas do streaming. Contacta já 925 45 98 45 ou mande a sua mensagem para o 912 48 36 89 ou também enviar o e-mail para radiozango8000@gmail.com. Estamos na internet no site www.radiozango8000.com. Estamos localizados na centralidade do Zango 8000, Bloco B, Prédio 7, apartamento número 1. Não perca esta oportunidade. Hoje é sexta-feira. A boa música toca na rádio. Sexta-feira, na Rádio 8000. Rádio 8000, a sintonia digital. Olá pessoal, daqui fala a Ellen Babe, cantora. Estou ligada à Rádio Zango 8000 e convido-vos a cá estarem e a ouvirem também, apreciarem. Estás à procura da sintonia certa? Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Rádio Zango 8000, a sintonia digital. Sexta-feira, na Rádio 8000. Hoje é sexta-feira. A boa música toca na rádio. Sexta-feira, na Rádio 8000. Rádio 8000, a sintonia digital. Não vim aqui pra competir com ninguém. Trouxe essa wave pra ver se conto notas de 100. Haters insistem em dizer que eu não sou ninguém. Não me preocupo porque eu sei que eu vou longe. Olá, meu people, daqui é a vossa cantora Eliote Carvalho e eu estou ligada à Rádio Zango 8000. Sexta-feira é dia de atravessar o Índico e sentir a vibração do Moçambique. Moz no coração, a nova rubrica do programa Ícolo e Bengo, com Carla Rap Diva, trazendo o melhor de Moçambique sobre desporto, cultura, política e muito mais. Fiquem ligados. Pois é, hoje infelizmente não temos a Carla Rapdiva para fazer aqui a nossa rubrica Mãos no Coração, mas para não deixar os nossos ouvintes sem atualização, sem atualidade, a Carla Rapdiva mandou-nos as notícias de Moçambique. População vítima das cheias nos centros de acolhimento em Xai-Xai, província de Gaza, denunciam alegados
alegados desvios de produtos alimentares destinados às vítimas das cheias. Continua a chover com muita intensidade em quase todo o país. O Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, alerta sobre a ocorrência de mais chuvas durante o final de semana. As temperaturas caem entre 22 a 25 graus, com chuvas fortes e moderadas, com mais de 50 milímetros em 24 horas. Homem detido na cidade da Beira, província de Sofala, pelo crime de violação de menor de 13 anos de idade. No desporto, tudo a postos para o arranque da maior prova de futebol moçambicano, Moçambola. A grande novidade é o regresso à equipa tricolor de Machaquene. No ramo cultural, né? No ramo cultural, amanhã, 14 de março, LSI Bar e Lounge Hip Hop no Sangue, com DJ Eduardo PM e Carla Rap Diva. Entrada grátis. Vai começar às 18 horas e o convidado principal é o Chacal. Um abraço muito grande para o Chacal, um abraço muito grande para a cidade da Beira, cidade de Quilimane, Maputo, Zambésia, Gaza e outras províncias de Moçambique. Um abraço muito grande. Esta foi a rubrica da Carla Rap Diva aqui na rádio. Sexta-feira é dia de atravessar o Índico e sentir a vibração do Moçambique. Moz no coração, a nova rubrica do programa Ícolo e Bengo, com Carla Rap Diva, trazendo o melhor de Moçambique sobre desporto, cultura, política e muito mais. Fiquem ligados. Olá, daqui fala Albertina Lúcia, sou cantora. Estou ligada na Rádio 8000 a partir do Engenvia. Acabamos de apresentar o programa. Hoje é sexta-feira, a boa música toca na rádio. Sexta-feira, na Rádio 8000. Rádio 8000, a sintonia digital. Acaba de chegar aqui agora uma nota, né? A nota é da Comissão de Moradores do Conselho de Moradores da Centralidade do Zango 8000. Vamos ler agora mesmo, enviada pelo Sr. Melca, né? Centralidade do Zango 5, ex-Zango 8000. Conselho de Moradores da Centralidade do Zango 5. Assunto: nota de cancelamento. O Conselho de Moradores da Centralidade do Zango 5 informa que, por motivos alheios às eleições para os coordenadores, as comissões de moradores, que estava marcada para sábado e domingo nos dias 14 e 15 de março, foi adiada para uma data a ser divulgada em breve. Pedimos a compreensão de todos os moradores e informaremos em breve a nova data para as eleições. Observação: os candidatos ou candidatas interessados que ainda não remeteram as suas candidaturas na direção municipal dos registros e modernização administrativa de Calumbo devem o proceder o mais rápido possível. Comissões de Moradores do Zango 5 aos 13 de março de 2026. Um abraço muito grande, extensivo, para o Sr. Melke, que tem feito um trabalho excelente, um trabalho que toda a população aqui da nossa centralidade tem estado a gostar. E agora vamos para a última rubrica, né? Vamos para a última rubrica, onde vamos falar sobre o Calumbo, né? O município do Calumbo. Vamos à notícia, né? As notícias com notícias do Calumbo, né? Olá pessoal, daqui fala a Ellen Babe, cantora. Estou ligada à Rádio Zango 8000 e convido-vos a cá estarem e a ouvirem também, apreciarem. Pois é, a administração do Calumbo intensifica fiscalização urbana e
e Parlamento avalia infraestruturas sociais no município. Entre os dias 6 e 13 de março de 2026, o município de Calumbo registrou uma semana marcada por operações de fiscalização, reorganização do espaço público e visitas institucionais de acompanhamento. As autoridades locais realizaram ações contra a desordem urbana, com destaque para a remoção de estruturas improvisadas em zonas comerciais e paragens de transporte, sobretudo em áreas do Zango. As operações visam melhorar a organização do espaço público e reforçar a segurança nas comunidades. Durante o mesmo período, uma delegação parlamentar da Assembleia Nacional efetuou uma visita de trabalho ao município para avaliar o estado das infraestruturas sociais, com destaque para escolas, serviços públicos e outros equipamentos comunitários. A administração municipal do Calumbo garante que estas medidas garante que essas iniciativas fazem parte das medidas. Hoje também não tivemos a oportunidade de ter a nossa colega Carla Panzo, ela que é responsável desta rubrica, a rubrica Calumbo em Movimento, uma rubrica que fala sobre o Calumbo. Hoje também não tivemos a oportunidade de ter o nosso professor, né, com dicas de língua portuguesa, mas como o saber não ocupa lugar, a última edição do Dicas de Língua Portuguesa com o professor Celestino Francisco foi bombástica e ainda acredito que corresponde a algumas dúvidas, né, para alguns não, o professor enviou, eu que estava a dormir. O professor enviou. Então vamos agora para o Dicas de Língua Portuguesa. Sim, vamos para o Dicas de Língua Portuguesa com o professor Celestino Francisco, né? Eu estava a pensar, né? O professor hoje não enviou. O que é que se passa com o nosso professor? Eu é que estava a dormir e não verifiquei a informação. Vamos ao Dicas de Língua Portuguesa com o professor Celestino Francisco aqui na rádio. Está no ar. Dicas de Língua Portuguesa com o professor Celestino Francisco. Porque falar bem é pensar melhor. Fique atento. Aprenda e enriqueça o seu português. Técnica da rádio. Boa noite, Angola. Boa noite, Luanda. Boa noite, equipa técnica da rádio 8000. Hoje estaremos aqui para falar de 3 palavras muito lindas de serem pronunciadas, mas no contexto angolano, raras vezes são usadas. Elas são algures, aliures e nenhures. Algures significa em algum lugar. Exemplo, o jornalista Chacuiza está a algures da centralidade do Zango 8000. Aliures significa noutro lugar. Exemplo, ó Paulo, vá, talvez aliures consigas um emprego. Ao passo que o nenhures significa em nenhum lugar. Exemplo, o jornalista Chacuiza está nenhures da centralidade 8000. Boa noite, até a próxima semana. Está no ar. Dicas de Língua Portuguesa com o professor Celestino Francisco. Porque falar bem é pensar melhor. Fique atento. Aprenda e enriqueça o seu português. Pois é, foi a participação do professor Celestino Francisco. É importante, né? Olha, eu por acaso não sabia. Todos os dias eu aprendo e tenho muita dificuldade em chamar o professor Celestino Francisco porque eu sei que tenho que falar bem. É isso aí, tenho que falar bem para o professor poder ouvir-me, né?
É sempre bom ter aqui o professor Celestino Francisco para falarmos sobre dicas de língua portuguesa. Eu daqui a pouco vou retirar-me para voltar na próxima semana, né, com mais um programa. Mas antes vamos ver o que é que temos aqui no prato. Olá pessoal, daqui fala a Ellen Babe, cantora. Estou ligada à Rádio Zango 8000 e convido-vos a cá estarem e a ouvirem também, apreciarem. Pois é, a Ellen Babe, sempre ligada à Rádio 8000. Eu vou começar já a agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens, tanto no Facebook, tanto no WhatsApp. Agradeço desde já a todas as pessoas mesmo. Deixa-me só ver mais se temos mais aqui alguma mensagem. Pode ser que ainda temos uma mensagem aqui no WhatsApp. Vamos lá ver se ainda temos. Vamos lá ver, estamos aqui a ver se temos mais alguma informação. Para dizer que um abraço para o nosso amigo Jail Neto a partir de Salvador da Bahia. Um abraço muito grande. Estou curioso em conhecer o Salvador da Bahia. Quem me dera conhecer o Salvador da Bahia. E agora vamos terminar aqui a nossa edição, mas com notícias do mundo, né? Vamos para as notícias do mundo. Conflito no Médio Oriente intensifica-se. A guerra envolvendo Israel e o Irão continua a escalar com ataques aéreos, explosões em várias cidades e aumento da presença militar dos Estados Unidos na região. O conflito já provocou milhares de mortos e ameaça o fornecimento global de petróleo. Crise energética mundial preocupa mercados. A instabilidade no Golfo Pérsico e possíveis bloqueios no Estreito de Hormuz estão a causar forte tensão no mercado internacional de petróleo, podendo afetar preços de combustíveis em vários países. Incidentes militares e ataques em várias regiões. O dia de hoje, 13 de março de 2026, também ficou marcado por interceptação de mísseis, ataques com drones e bombardeamento em zonas de conflito no Médio Oriente e na Ásia Central. O destaque internacional foi para a escalada no Médio Oriente, enquanto Angola, as notícias centram-se em justiça, economia e concursos públicos para tribunais. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição, que é a próxima sexta-feira, com mais um programa aqui na Rádio 8000. Meu nome é Chacuiza dos Santos Moachinguense, na técnica e na apresentação. A supervisão é do Mirosmar dos Santos e a locução é na voz do Chacuiza, né? Assim como a produção. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Acabamos de apresentar o programa Boa Noite Colibengo. Boa noite, 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 Colibengo. Está no ar o programa Boa Noite Colibengo, na Rádio 8000. Boa noite e Colibengo. Sexta-feira é dia de nos conectarmos às 22h10 na Rádio 8000. Notícias
notícias, cultura, música, histórias e o melhor de nós. Boa noite e Colibengo, o teu programa de sexta-feira à noite.